Bom, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para cada um dos irmãos. Aqui quem fala é o pastor Wagner, pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Novo Mundo, em Goiânia. E mais uma vez estamos aqui juntos hoje para meditar mais um pouco na palavra do Senhor. E o texto que eu queria compartilhar com os irmãos hoje é o texto de Efésios, capítulo 6, do verso 1 até o verso 9. A palavra do Senhor diz assim: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, a sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Palavra do Senhor para nossa edificação. Queridos, esses dias que a gente tem vivido de isolamento social, de pandemia, têm sido dias muito intensos. Muita gente tem trabalhado em casa, a rotina diária de trabalho ela foi alterada. Aqueles que realmente podem ficar em casa, né, têm desfrutado de uma experiência muito particular, que é a de estar com a família muito mais tempo. E muitos têm ficado até 24 horas juntos. Estar em família sempre, ou quase sempre, é muito bom, mas estar em família enfrentando uma crise, a pandemia, e ainda tendo que trabalhar, desenvolver as suas atividades e ter, ou pelo menos recebemos a cobrança de ter que produzir o mesmo tanto, isso acaba não sendo tão fácil assim. A grande verdade é que aquilo que era sonho de muita gente, que é passar mais tempo com a família, né? E a gente esperava passar por isso nas férias, né? Pode se tornar uma experiência bastante dolorosa por conta de toda essa circunstância e situação que estamos vivendo nos dias de hoje. Então, para trazer uma certa contextualização a respeito do que a gente acabou de ler aqui do apóstolo Paulo, é preciso a gente lembrar que Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está ainda no primeiro século depois de Cristo, né? A vinda de Cristo. E isso implica em considerar que muitas coisas difíceis ainda circundavam a vida dos cristãos naquela época. Os primeiros leitores de Paulo também passaram por muitas lutas e dificuldades, estavam vivendo sobre o jugo do Império Romano e todas as influências culturais, filosóficas de um Império Greco-Romano. Essas famílias aqui que estavam ouvindo Paulo, ou lendo as cartas de Paulo, ou ouvindo alguém que lia as cartas de Paulo, eles também passavam pelo processo doloroso do exercício de ter as suas vidas e relações familiares transformadas por Cristo. Não se esqueça que muitos dos leitores de Paulo eram gentios, judeus com aspectos gentios e judeus, né, com aspectos familiares e culturas que foram confrontados pelo ensinamento de Cristo, principalmente no âmbito familiar. Lembre-se que o discurso de Cristo, por várias vezes, era bastante contraditório com aquilo que se vivia na época. A família, então, do primeiro século, o tempo de Paulo, era caracterizada por dois estereótipos principais, pelo menos aqueles que a gente enxerga nas Escrituras.
os judeus e os romanos. Os judeus tinham uma família numerosa, incluindo os escravos, e estes escravos acabavam sendo os educadores dos filhos. Não era um núcleo familiar, mas em sua maioria era uma grande transação comercial, de modo que a herança não ficasse ou não fosse repartida com mais ninguém, mas ficasse retida na família. Então essa família era parte de vários acordos, inclusive acordos financeiros, que se formava então essa numerosa família e que, como eu já disse aqui, como dizem alguns historiadores e estudiosos sobre essas questões, era uma família numerosa e que, na grande maioria das vezes, a figura paternal da família era um pouco opaca. Já os romanos eram considerados por uma vida de devassidão. A prostituição era um hábito socialmente aceito, mesmo porque os próprios deuses e deusas, né, do panteão grego e romano praticavam toda sorte de imoralidades. A sociedade romana era tolerante com a pederastia e a homossexualidade. O divórcio era algo fácil e comum de se realizar. Também era comum os pais gentios abandonarem seus bebês em vielas e praças e até mesmo em encostas. Então esses são os dois maiores paradigmas que nós temos expressos nas Escrituras. É claro que eu vou tocar nesse assunto mais à frente, mas já vou antecipando um pouco. É claro que a gente precisa entender que a relação entre pais e filhos, a relação familiar, toda ela foi alterada pelo próprio pecado original de Adão e Eva. Como eu citei aqui, dentre os romanos e dentre os judeus, existiam aqueles que cuidavam dos seus filhos de uma maneira digna e que era uma família bem-sucedida, mas essa relação, o aumento do pecado, a devassidão do povo, alterou então também essa relação familiar entre pais e filhos, esposos e esposas, e servos e senhores. Então veja como Paulo tinha um trabalho árduo para realizar na igreja que ele está pastoreando então, e cuidando e instruindo por meio das cartas que ele escreve. Paulo precisava orientar um povo sobre o que é uma família cristã, sobre como ser uma família de Cristo. Cada uma das relações familiares e profissionais também precisavam ser restauradas em Cristo Jesus. Esse povo precisava lutar contra uma cultura arraigada em seus corações e também contra o preconceito e perseguição que os cristãos sofriam no primeiro século. Então é diante dessa situação que Paulo oferece conselhos para que a família cristã possa viver uma vida de paz. E Paulo oferece 3 conselhos que podem trazer paz para o lar. E é sobre isso que eu queria falar hoje. O primeiro conselho de paz para o lar que Paulo oferece é bem simples e direto. Filhos, obedeçam aos pais. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É muito fácil pensar que numa sociedade como a de Paulo, filhos precisassem aprender a respeitar, honrar e obedecer seus pais, né? Os estereótipos que eu dei aqui da família judia e da família romana, fica fácil da gente enxergar que era necessário a começar um movimento cristão na restauração da vida dessas famílias. Lembre-se então que no primeiro século as famílias eram desarranjadas, os judeus ricos eles terceirizavam a educação de seus filhos para os escravos, os romanos viviam uma vida devassa, impura, e muitos deles abandonavam seus próprios filhos. Então seria um milagre uma sociedade assim ter filhos que obedeciam aos pais. E lembre-se também que muitos desses judeus e desses romanos e gentios, eles estão sendo agregados, eles estão se agregando à igreja de Cristo e precisam então aprender a ser uma família cristã, aprender sobre o que Cristo ensinava ser uma família cristã. Mas Paulo deixa claro que aqueles que foram então eleitos, predestinados, adotados em Cristo, selados pelo Espírito Santo, precisavam transformar suas mentes e renovar as suas vidas e restaurar os seus relacionamentos.
Tudo isso a gente vê que Paulo faz uma maestria muito grande na carta que ele escreve aos Efésios, quando ele fala de tudo aquilo que Cristo fez nos 3 primeiros capítulos, e do 4º capítulo em diante ele começa a falar das implicações. O que Cristo fez na cruz implica em viver uma vida em busca de santidade, inclusive numa família cristã. Então, Paulo apresenta 3 motivos bem consistentes para que os filhos cristãos obedeçam então aos seus pais. O primeiro deles, obedecer aos pais é justo e natural. Filhos obedecem aos pais desde os primórdios. Faz parte da lei natural que Deus colocou no coração dos homens. Essa verdade ela não está somente confinada ao pensamento cristão. Mesmo dentro de Roma, como eu já disse para os irmãos, mesmo dentro de Roma e também dentro da família judia, existiam aqueles que não cuidavam bem dos filhos, mas também existiam aqueles que cuidavam bem dos filhos, que os educavam, que eram fiéis ao cuidado, que se dedicavam plenamente ao cuidado dos filhos. A família do primeiro século é só mais uma evidência de que quando se destrói um núcleo familiar, a sociedade se corrompe. Um teólogo chamado John Stott fala de como essa obediência dos filhos para com os pais era algo natural. O que ele diz? Os moralistas pagãos, tanto os gregos como os romanos, a ensinavam. A obediência, ele está falando aqui sobre obediência, né? Os filósofos estoicos viam a obediência do filho como coisa axiomática, ou seja, coisa natural, é comum, é o que se espera mesmo, claramente exigida pela razão e fazendo parte da natureza das coisas. De fato, virtualmente todas as civilizações têm considerado o reconhecimento da autoridade dos pais como sendo indispensável a uma sociedade estável. Então, a deterioração da relação ou das relações e a proliferação do pecado atinge também a relação familiar. Na verdade, o núcleo familiar é o primeiro ambiente relacional dos filhos. É nesse ambiente que a criança aprende coisas primordiais como compartilhar, respeitar, amar. Esse é o primeiro mundo das crianças. Quando esse ambiente é destruído, ou melhor, quando esse ambiente foi contaminado, desfigurado, desvirtuado pelo pecado, o que temos é um humano dilacerado. É isso que temos. A gente precisa entender que em toda a sociedade terão aqueles que vão cuidar, mas terão também aqueles que vão negligenciar no cuidado com seus filhos, e os filhos também na obediência com seus pais. O segundo motivo que Paulo apresenta aqui é que obedecer aos pais é uma prescrição divina. A gente sai então do que é natural e comum para aquilo que é sobrenatural. Paulo fala da obediência natural, mas agora ele vai falar que essa obediência não é somente algo natural ao coração dos homens, mas também é uma prescrição divina. Foi algo que Deus ordenou. E aqui cabe algumas curiosidades para a gente pensar em algumas coisas aqui. Para os judeus, por exemplo, os 10 mandamentos eles eram divididos em 2 partes iguais. 5 primeiros mandamentos, que o último, o 5º mandamento da primeira tábua, que eles falam, né, é exatamente o mandamento de honrar pai e mãe. E esses 5 primeiros eram considerados como algo que era relacionado a Deus. Nós cumprimos esses 5 primeiros mandamentos e eles estão direcionados a Deus, os outros 5 são relacionados ao próximo. Então, o judeu do tempo da lei, ele guardava esse honrar pai e mãe, tendo em mente que ele estava honrando a Deus primeiramente. Ele devia obediência a Deus e por isso ele honrava pai e mãe. Por isso que faz muito sentido Jesus Cristo chamar os escribas e fariseus de hipócritas, falando que eles dão o dízimo do coentro e da hortelã, mas deixam de honrar a Deus no mandamento de honrar pai e mãe. Ser hipócrita é alguém que se fantasia ou que se traveste de algo que não é. Então eles estavam se mostrando fiéis aos mandamentos, mas deixavam de cumprir os mandamentos.
Então, percebe-se que a obediência aos pais era uma parte da responsabilidade dos homens diante de Deus. E fica tão explícito isso aqui quando Paulo começa o capítulo 6 dizendo: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. É preciso entender que essa obediência é adoração a Deus. É uma obediência que é inerente aos homens, todas as culturas e gerações vêm mostrando isso, mesmo que alguma cultura ou outra a gente veja essa relação sendo destruída por princípios que são quebrados e novas filosofias e pensamentos que vão desconsiderando tudo aquilo que a gente achava que aquilo que a gente tem como princípio inegociável, mas mesmo sendo algo natural, Deus vem com a sua divina lei e ordena aos homens: honre aos vossos pais, porque isso é adoração a mim. Então é preciso entender que, primeiramente, é pecado contra Deus quando não se obedece aos pais. Sem falar que Paulo também cita o fato desse mandamento ser acompanhado por uma promessa gloriosa de vida. A igreja em que essa carta fosse lida, e aqui cabe também alguns esclarecimentos, né? Que essa carta é conhecida como uma carta circular. E por que se fala a respeito disso? Porque vários dos escritos mais antigos da carta aos Efésios não aparece o nome Efésios na carta. O que muitos teólogos e estudiosos vão dizer que, na verdade, essa era uma carta para circular em toda aquela região da Ásia, que incluía Efésios, Laodiceia e algumas outras cidades. Então, toda a igreja que fosse lida esse conteúdo precisava entender que era vontade de Deus que uma família cristã tivesse filhos que deveriam obedecer aos pais. Essa era a gloriosa vontade de Deus. O último argumento de Paulo para a obediência dos filhos aos pais é: obedecer aos pais é fruto da ação regeneradora do Espírito. Então, note que Paulo diz que é preciso obedecer no Senhor. Ou seja, nossa obediência está atrelada à nova vida adquirida em Cristo Jesus. Todas as nossas responsabilidades, a partir do momento que recebemos Cristo como Senhor, estão atreladas a Cristo. Nós amamos ao próximo porque Cristo nos amou primeiro. Nós glorificamos o nome de Cristo quando nós, como igreja, auxiliamos os órfãos e as viúvas, assim como Cristo também fez. Cristo cuidou dos desfavorecidos. Essa também é a nossa missão como igreja. Está tudo atrelado àquilo que Cristo é e o que Cristo fez. Então nós precisamos entender que o projeto inicial da família desenvolvido lá no Éden por Deus, ele foi corrompido pelo pecado. E a gente percebe isso na própria desonra de Caim aos seus pais no assassinato de Abel, seu irmão. Porém, em Cristo, nós temos a possibilidade de regenerar esse relacionamento. Cristo é quem promove isso no nosso coração. Portanto, tanto judeus como romanos, gentios, como nós nos dias de hoje, nós temos a possibilidade de, por meio de Cristo, restaurar nossos relacionamentos familiares, onde pai ama seus filhos e os disciplina na disciplina do Senhor, e onde os filhos obedecem aos pais com prazer e com gozo, entendendo que fazem parte da sua vida de adoração a Deus, onde maridos amam suas esposas assim como Cristo amou a igreja, e onde esposas lhes são submissas, porque Cristo, assim como o Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o responsável e líder da família. E os senhores tratam com respeito os seus empregados, e de mesma forma os empregados tratam com respeito os seus senhores, porque Cristo assim nos ensinou. Então tudo aquilo que foi perdido no pecado original é restaurado em Cristo, inclusive a nossa relação de filhos com os pais. A gente precisa entender essas coisas.
John Stott ele também fala sobre isso, e ele fala o seguinte: agora, pois, todos os nossos relacionamentos são transformados exatamente porque estão no Senhor. São purificados do egocentrismo ruinoso e cheios, ao invés disso, do amor e da paz de Cristo. Até mesmo a obediência aos pais é transformada. Já não é uma concordância de mau grado à autoridade dos pais. Os filhos cristãos aprendem a obedecer com alegria, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Eles se lembram da sua submissão amorosa de Cristo, de como Cristo se submetia aos seus pais, e agora Cristo sendo o Salvador e Senhor das suas vidas, eles ficam ansiosos então por fazer, por agradar também ao seu Senhor. A obediência dos filhos ao Pai tem uma fonte, e essa fonte é Jesus Cristo. O segundo conselho de Paulo, que na verdade Paulo traz, que entende trazer paz para o lar cristão, é também uma ordem direta. Pais, eduque os seus filhos. Está lá no verso 4. E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Contrabalanceando, então, a autoridade dos pais, Paulo pinta a imagem de pais que são controlados e que não abusam da sua autoridade, despertando a ira dos filhos. São pais que lideram, disciplinam, educam em amor, algo totalmente contrário dos padrões romanos, judios, que estavam acontecendo exatamente no primeiro século, quando Paulo está escrevendo essa carta. Dentre os padrões romanos, os pais eram literalmente donos dos filhos. Os filhos assumiram a figura de objetos, não tendo opinião e muito menos vontade. Dr. William Barclay, estudioso sobre o assunto, ele diz o seguinte: o pai romano tinha autoridade tal sobre a sua família que poderia vendê-la como escrava, ou fazer os membros trabalhar em seus campos, poderia tomar a lei nas suas próprias mãos, pois a lei assim lhe facultava, e podia castigar como queria, até mesmo aplicando a pena de morte a seu filho, se quisesse. Isso era a civilização romana na época que Paulo e que Jesus estavam ensinando à igreja de Cristo. É esse tipo de abuso que Paulo está combatendo dentro da igreja. A relação de pai e filho na igreja cristã precisa de uma nova perspectiva. Os olhos de Cristo agora precisam ser usados quando o pai for disciplinar os seus filhos. Os pais gentios que se converteram ao cristianismo, eles precisavam aprender sobre essa nova relação. Pais não são somente os donos dos filhos, mas os principais responsáveis por fazerem deles bons cidadãos para a comunidade. Mais uma vez, é importante aqui citar o que John Stott diz na sua análise sobre a responsabilidade dos pais. O que sabemos mesmo é que os pais podem facilmente abusar da autoridade ou por fazerem exigências irritantes ou absurdas que não levam em conta a inexperiência ou por severidade e crueldade no extremo, ou por favoritismo e agrados exagerados do outro, ou por humilhar e oprimir os filhos, ou por fazer o uso de duas armas vingativas, a ironia, a ridicularização. Estas são algumas das atitudes dos pais que provocam ressentimento e a ira nos filhos. Quando os jovens irados, hostis à sociedade em geral, aprenderam essa hostilidade como crianças, num lar que não lhe foi simpático. Há um lugar para a disciplina, como Paulo continua dizendo, mas nunca deve ser arbitrária, porque as crianças têm em si um senso de justiça embutido. Nem rude pode ser essa disciplina. De outra forma, ficarão desanimados. Inversamente, quase nada leva a personalidade da criança a florescer e os seus dons a se desenvolverem como o encorajamento positivo de pais amorosos
e compreensivos. Perceba que a nossa responsabilidade como pais é educar nossos filhos. Mas isso não exclui a disciplina e muito menos exclui um ambiente cheio de amor, instrução, encorajamento, proteção e segurança. Não estou dizendo aqui que a educação exclui a disciplina, mesmo porque o próprio apóstolo Paulo deixa claro que a disciplina faz parte do processo educacional. Mas a disciplina ministrada pelo pai cristão é regada de amor, discernimento, moderação, autocontrole, sem excesso de autoridade, que na grande maioria das vezes leva à humilhação. Eu me lembro como se fosse hoje de um fato que aconteceu comigo na minha adolescência, na mudança da minha adolescência para a juventude. Um pai castigou um filho que era amigo, conhecido nosso, porque ele tinha ido para uma festa virado à noite, voltado só no outro dia. Ele amarrou o filho numa caminhonete que ele tinha na época e desfilou pelas ruas do bairro com esse filho totalmente nu, como uma punição por ele ter feito aquilo. Perceba como que essa disciplina ela foge dos padrões, ela passa dos limites, ela não tem a possibilidade de trazer crescimento, somente humilhação, e essa não é a proposta cristã para a disciplina dos filhos. E eu não estou dizendo que a lei da vara não possa acontecer dentro da tua casa e da família cristã. O que eu estou dizendo é que quando você perde o controle de si, você perde as condições de disciplinar seus filhos. Veja o que Paulo delimita como ser essa educação e essa relação de pais aos filhos. Ele fala da disciplina e da admoestação. Ele fala, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Os dois termos estão atrelados à figura do Senhor. A palavra usada por Paulo aqui, ela significa treinamento que pode incluir o castigo, a disciplina. A disciplina pode acontecer debaixo de uma repreensão. Mas veja que a disciplina visa criar um bom hábito. É treinamento que os pais realizam com os filhos para que o mesmo aprenda como passar com o passar do tempo. Esse treinamento ele é contínuo, mesmo porque os seus filhos nunca deixarão de ser seus filhos. Eles sempre vão precisar da sua orientação, mesmo depois de grandes, porque nunca terão a vivência que você, pai, tem. Portanto, precisa de paciência, de perseverança, não ira e abandono, como era costume no primeiro século, na época de Paulo. Então, esse treinamento tem um padrão a ser seguido, e o padrão é o do Senhor. Jesus não nos abandona quando nós falhamos. A sua disciplina é para que aprendamos, não para a nossa destruição, mas para nosso resgate. Isso é que faz parte da disciplina do Senhor, para que nós nos coloquemos de pé de novo. Pense nisso quando estiver educando seus filhos. A disciplina é para aquele que ama, a disciplina com amor. É essa que é a disciplina dentro de um lar cristão. Segunda palavra usada por Paulo é exortação, também atrelada à pessoa do Senhor. A palavra traduzida aqui é noutesia, que significa instrução. O que fica claro na exortação de Paulo aos pais é que é preciso ser rígido e flexível ao mesmo tempo. É preciso corrigir e ensinar. É preciso ser amável e impor limites. Mas o que é principal entender é que a disciplina deve promover o crescimento. O filho disciplinado precisa obter instrução para não cometer mais o erro pelo qual ele está sendo disciplinado. E eu quero concluir essa parte citando dois grandes homens de Deus que marcaram as suas épocas por conta da sua devoção a Deus e do seu conhecimento na palavra de Deus. O primeiro deles é João Calvino, que fala sobre a disciplina e educação dos filhos. Ele diz o seguinte: Deus não quer que os pais sejam excessivamente brandos com seus filhos ao ponto de corrompê-los, poupando-os demais. Que sua bondade seja temperada a fim de conservá-los na disciplina do Senhor e corrigi-los também quando se desviarem.
Essa idade requer frequentemente admoestação e firmeza com as rédeas no caso de se soltarem. Segundo autor é o Dr. Martin Lloyd Jones, que diz o seguinte: ao disciplinar uma criança, você deve ter primeiramente controlado a si mesmo. Que direito tem você de dizer a seu filho que ele precisa de disciplina quando você, obviamente, está precisando dela também? O autocontrole, o controle de seu próprio gênio é uma condição prévia essencial no controle dos outros. Como pecadores que somos, pais, nós corremos o risco de caminhar para os excessos. Ou somos omissos na disciplina e educação dos nossos filhos, ou nós abusamos da nossa autoridade oferecendo opressão ao invés de educação. Por isso nós precisamos da disciplina do Senhor, da exortação e da admoestação do Senhor. Nós precisamos educar os nossos filhos na disciplina do Senhor e não na nossa. A disciplina do Senhor sempre nos levará ao autocontrole e à moderação, ao discernimento. E o terceiro e último conselho de Paulo, eu quero deixar para os irmãos, que pode trazer paz para o lar, é a restauração dos relacionamentos entre servo, senhor e vice-versa, senhor e servo. Bom, nos tempos de Paulo quase não existiam direitos dos trabalhadores, né? Mesmo que a lei de Moisés estabelecesse alguns direitos, a gente precisa entender que os gregos e romanos não seguiam essas orientações e que, por também estarem sendo subjugados pelo Império Romano, muitos dos judeus também não seguiam essa orientação mais. Já tinham se afastado da lei de Deus. Então, essa relação entre patrão e funcionário, ela também precisava de uma nova perspectiva cristã de funcionamento. Nos tempos de Cristo e também de Paulo, não existia aquilo que chamamos de classe média. Existiam os proprietários e os escravos. Segundo John Stott, ele também fala que uma alta porcentagem da população do mundo antigo consistia em escravos. Segundo ele, foi computado que no Império Romano havia no seu auge cerca de 60 milhões de escravos. Sem falar no fato de que legalmente o escravo romano era nada mais do que um objeto. Nada mais do que um objeto. O escravo romano era um bem material e a sua disciplina era deixada aos cuidados do seu próprio senhor. Não tinha uma legislação que cuidava disso, não existia uma lei. A lei era cada senhor cuida do seu escravo como achar que deve. E numa sociedade assim é muito fácil estabelecer uma relação desrespeitosa entre senhor e escravo e entre escravo e senhor. Assim como aconteceu aqui no nosso próprio país, né, no Brasil. Principalmente essas coisas ainda são acentuadas quando, por exemplo, nós deixamos com que o pecado domine as nossas relações. Paulo, então, apresenta princípios que restauram esse relacionamento. Primeiramente, ele fala aos servos. Olha o que ele diz. Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Primeiramente, ele então fala aos servos, os servos e escravos ou empregados daquela época deviam servir os seus senhores obedecendo a um padrão estabelecido por Paulo, que aprende isso, é claro, do próprio Cristo. A primeira coisa que deveria permear essa relação era o respeito. O respeito aqui é evidenciado nessas duas palavras, temor e tremor. No entanto, o cristianismo sempre atrela essas questões de obediência, como já diz, a pessoa de Cristo. Portanto, o escravo cristão, ele deveria respeitar o seu senhor, pois isso redundaria em adoração a Cristo, aquele que nos comprou com o teu próprio sangue. O escravo cristão também precisava servir de boa vontade. Ele fala na sinceridade do vosso coração, não servindo à vista como para agradar a homens,
mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E aqui cabe o questionamento, né? É difícil servir de boa vontade a alguém que não nos respeita. Mas a ênfase, mais uma vez, recai na pessoa de Cristo. Não servimos de boa vontade para aparecer para os homens, mas sim para honrar o nosso Senhor. Por causa de Cristo. O que Cristo fez por nós nos leva, então, a suportar e superar essas dificuldades. Então, honramos ao nosso Senhor, ou ao nosso chefe, ao nosso patrão, porque isso é agradável a Deus. E o escravo cristão, ele precisava também confiar na lei da semeadura. O próprio Cristo diz isso aqui, o próprio Paulo diz isso aqui, né? Servindo de boa vontade ao Senhor e não a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Aquilo que você planta, você colherá. E aqui é tão glorioso perceber que o nosso favor, o nosso presente, a recompensa nossa virá do Senhor. A Bíblia fala que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, aqueles que lhe são fiéis. Essa dinâmica, então, deveria motivar o empregado, o escravo cristão, a respeitar e a cuidar bem dos seus senhores. Por fim, então, Paulo orienta agora os senhores no verso 9, né? E ele diz, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles. Ou seja, ele está dizendo, tudo aquilo que eu disse para que os servos fizessem em favor de vocês, senhores, vocês também precisam fazer em favor dos servos. Esse era o restauramento, essa era a restauração do relacionamento entre patrão e empregado na vida cristã. Então, os senhores, donos de propriedades, escravos, chefes e patrões cristãos também precisavam mudar os seus hábitos. Eles precisavam permitir que Cristo restaurasse suas relações com seus escravos e funcionários, para que você tenha a real dimensão de como os escravos eram tratados no Império Romano. Eu vou citar aqui mais um trecho de um livro que fala a respeito disso. Diz assim, relatos de atrocidades terríveis sobreviveram especialmente da era pré-cristã. Os escravos eram, às vezes, açoitados, mutilados e aprisionados em cadeias. Seus dentes eram arrancados com pancadas, seus olhos eram vazados, até mesmo eram lançados à ferro ou crucificados, e tudo isso às vezes pelos delitos mais triviais. O fato de que alguns escravos fugiam, arriscando, ao serem presos, serem ferreteados, açoitados e até mesmo sumariamente executados, que outros se suicidavam, é evidência suficiente da crueldade generalizada que eles sofriam nessa época. Então veja como que desde a antiguidade essa relação entre senhor e servo, patrão e empregado, era totalmente desumana e precisava ser restaurada. Os senhores convertidos ao cristianismo precisavam restaurar esses relacionamentos e vivê-los de uma maneira que glorificasse a Cristo. E Paulo diz que tudo aquilo que foi dito aos escravos, então, também precisava ser aplicado aos senhores. Era preciso respeitá-los, como se respeita a Cristo, era preciso servi-los também de boa vontade, mas e não com ameaças, né? O texto fala disso aqui, abandonai as ameaças e tratá-los agora com respeito e boa vontade, entendendo que Deus é também Deus dos escravos, é Deus dos senhores, mas também Deus dos escravos. Paulo deixa claro que Deus não faz acepção de pessoas, o mesmo Deus que conduz a vida do chefe é o mesmo Deus que conduz a vida do empregado. Então, por isso, ele também precisa ser tratado com respeito. Queridos, você como chefe, dono de uma empresa, precisa entender que se você espera receber respeito, demonstre respeito. Se você espera receber serviço, sirva seus funcionários. Essa é uma dinâmica que faz parte de uma revelação cristã da relação entre pastor, ou melhor, patrão e funcionário, de pastor e ovelha também. Conclusão. Nós falamos hoje dessa relação, né, da obediência entre filhos e pais,
pais educando os filhos no Senhor, da relação restaurada entre patrão e funcionário, mas tudo isso só vai fazer a diferença se você colocar essas coisas em prática. Se você orar a Deus e pedir para que Deus de fato aplique isso no seu coração por meio do Espírito. Então, nesses dias em que a crise, a pandemia, a quarentena tem potencializado os nossos relacionamentos, principalmente no âmbito familiar e também no âmbito profissional, já que a gente tem trabalhado de uma maneira diferente, mas os resultados precisam acontecer. Eu preciso que você coloque em prática todos esses conselhos que Paulo dá. Então, trancados dentro de casa com seus filhos, os eduquem sem despertar-lhes a ira e sem perder o controle. Filhos, com toda essa demanda da crise, sejam dóceis e obedeçam aos seus pais. Os empregados, esse é o momento de você provar que de fato é um servo do Senhor, apoiando o seu chefe, lhe servindo como se fosse servir ao próprio Cristo. E você, patrão, essa é a oportunidade de você expressar amor por seus funcionários, expressar a sua gratidão ao apoio deles. Faça isso e terás paz, mesmo em toda essa circunstância que a gente está vivendo. Queria concluir orando por você, pedindo para que Deus o abençoasse, em nome de Jesus. Pai, nós queremos clamar neste momento a tua bênção e pedir ao Pai que o teu Santo Espírito venha sobre nós, fazendo acalmar o nosso coração e que essas verdades acampem verdadeiramente na nossa vida, Pai, para que nesse tempo, com tantas dificuldades, a gente consiga ter paz na nossa casa, na nossa família e no nosso ambiente de trabalho. Já são tantas as dificuldades que temos passado, Pai. Já são tantas as incertezas, tantas as aflições, que nós precisamos da ajuda do Senhor, para que o Senhor mantenha sarado, curado a nossa casa, Pai, e o nosso trabalho. Esse é o nosso clamor nessa noite. Clamamos ao Senhor que a tua bênção esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.